Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasli falando e estaremos aqui com este vídeo, nesse nosso novo cronograma de aulas, com os nossos estudos não presenciais, agora também às quintas-feiras. E lembrando a área de saber matemática, nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental, os finais. A ideia deste vídeo é justamente discutirmos as questões que propus para vocês no nosso estudo não presencial da segunda-feira. Aqui estamos diante das questões lá do Portal Plural sobre expressões algébricas e variáveis. Vamos discutir aqui, iniciando pela primeira questão. Primeira questão, lembrando que vocês vão precisar consultar o livro de vocês, capítulo 2, livro 1, né? Capítulo 2, as páginas 56 e 57. Lá vocês vão ver que fala sobre máquinas programadas para gerar operações. São máquinas nas quais vocês inserem um número, ela, previamente programada, opera com este número e ela traz como resposta o resultado das operações feitas através do número de entrada. E aí, nessa primeira questão, diz que é para levar em consideração a máquina de Luiz, certo? Lembrando que a máquina de Luiz ela está localizada lá na página de número 56. Se vocês forem olhar lá, a máquina de Luiz ela faz o seguinte, ela pega um número, primeiro ela triplica esse número, e lembrando que triplicar é a mesma coisa que multiplicar um número por 3, e ao resultado ela adiciona 5. Então primeiro ela triplica e depois ela adiciona 5. E aí nós queremos aqui saber, se entrasse 20, quanto é que vai sair, certo? Então vamos lá. Se entrar 20, a primeira coisa que ela vai fazer é triplicar, ou seja, multiplicar o 20 por 3. E essa continha é bem tranquila, né? 20 vezes 3, 60, né? E aí, ao resultado, ou seja, esse 60, eu vou adicionar 5, ou seja, 65. Portanto, nossa resposta correta nesse caso aí, item D. Certo, galerinha? Tem muito segredo. Já na questão 2, né, ainda levando em conta esse contexto, que inclusive é tecnológico, né, máquinas programadas. Então, isso fala de tecnologia, máquina, programa, de computador. Isso aí é tecnologia. E neste caso, nós temos que levar agora em consideração a máquina construída por Cibele. Veja o que a máquina de Cibele faz. Ela pega um número de entrada qualquer e ela faz o quê? Dobra esse número. Lembrando que dobrar quer dizer multiplicar um número por quanto? Por 2. Certo, galerinha? Então, e a esse resultado é feito o quê? Adicionado 3. Então, dobra e depois adiciona 3. Neste caso dessa questão, se o número que entrar for um número desconhecido representado pela letra E, certo? Qual é o número ou expressão que sairá? Então, vamos lá. Primeiro, eu pego esse número de entrada, que nesse caso é o E, e faço o que com ele? Dobro, ou seja, multiplico por 2. Então, 2 vezes E. E a esse resultado eu adiciono quanto? 3. Aí vejam só, nesse caso aqui eu tenho que ter um certo cuidado. 2 vezes E. Tenho que fazer isso aí primeiro. Só que 2 vezes E, pelo que nós já estudamos aqui, na verdade nós não temos como operar com isso aí, porque são naturezas diferentes, um é letra, outro é número. Então, nesse caso de multiplicação, o único recurso que nós temos é simplesmente juntar, por incrível que pareça, né? Parece uma pegadinha, mas verdade. Eu junto o número com a letra. Todas as vezes que eu tiver um número junto com uma letra, eu já sei que ali é uma multiplicação. Então, eu tenho 2E. 2 vezes E, 2E. E somado com 3. E aí, nesse caso, não tem mais o que eu fazer. Por quê? Porque, nesse caso, apesar de eu ter 2 e 3 que são números e a operação de mais, o 3 não tem acompanhando aí E com ele. Se eu tivesse acompanhando o 3 junto com ele um E, então poderia somar isso aí. Porém, não tem. Então, como não tem, eu não posso somar duas coisas de natureza diferentes, como eu falei lá no início. Então, nesse caso, a única expressão que eu vou conseguir obter é isso aqui, 2E mais 3. E veja que justamente
item D, certo? Item D corresponde justamente a essa expressão aí. E aí a questão 3 diz o seguinte, conforme estudamos, né, esse tipo de expressão que contém números, operações e valores desconhecidos representados por quem? Por letras, é chamada de que? Expressão algébrica ou literal. E aí no caso da resposta anterior, ou seja, o 2E mais 3, caso ela seja expressão algébrica, e de fato nós já vimos, né? Isso aí, sem dúvida, sim, ela é uma expressão algébrica. Possui números, 2 e 3, operações, o vezes aqui oculto, mas está aqui, e o mais, e valores desconhecidos representados por letras, ou seja, o Ezinho aqui. Então, de fato, é uma expressão algébrica. Quem é a variável? Variável é justamente o valor desconhecido representado por letra. Nesse caso aí do 2E, claramente item B, certo? Caminhando mais um pouquinho na quarta questão, eu tenho um processo parecido com o que nós fizemos aqui na máquina. Veja que a máquina, nesse caso da questão 2, ela gerou não um número, mas sim uma expressão. E um tipo de expressão diferente, uma expressão algébrica, como se fosse uma fórmula. Então, a mesma coisa nós vamos fazer nessa quarta questão. Eu tenho aqui uma pista, certo? Onde tem duas frases, o quadrado de um número e a terça parte de um número real. Então, eu tenho a linguagem escrita, linguagem comum, que é a nossa língua portuguesa, e eu quero agora fazer o quê? O processo de tradução. Eu quero traduzir isso aí. E eu vou traduzir isso aí para quê? Vou traduzir para, vou chamar aqui de língua matemática. E o que é essa língua ou linguagem, como vocês queiram dizer, matemática? É justamente fazer a troca de palavras por números, de palavras por letras, caso sejam números desconhecidos, de palavras por operações. Então, o que eu vou fazer aqui? Traduzir para a língua matemática. Então, veja, o quadrado de um número, x. Então, do que nós lembramos lá de operações, eu tenho que essa palavra assim aqui, quadrado, sempre se referia à potenciação. E se referir à potenciação em particular, era quando o expoente era quanto? 2. Então, eu tinha a base elevada ao quadrado, ou seja, a base elevada a 2, a segunda potência. E aí, se a base aqui é o quadrado de um número x, a base vai ser quem? X. Então, se a base é x, essa forma de dizer aí quadrado quer dizer justamente que é o expoente elevado a 2. Então, daí eu já descarto duas alternativas, o A, que diz 2x, e o D, porque não é 2x, não é o dobro de x, é x ao quadrado, quadrado de x. E essa terça parte. Então, se fosse triplo, como nós vimos mais acima, lá na máquina de Luiz, triplo de um número, era multiplicar por 3. Mas se é terça parte, é o oposto, é justamente pegar um número qualquer, que convenientemente eu vou usar W, e dividir ele em 3 partes, ou seja, W sobre 3. Então, alternativa o que é? C, certo? Poderia ser W, poderia ser qualquer outra letra, né? Não necessariamente W. Quinta questão, eu já tenho aqui, também é uma questão lá adaptada do livro, né? Tanto essa quinta questão como a sexta são questões adaptadas do livro. Diz que Mário, ele, no quadro, né, escreveu uma expressão simples de uma maneira mais complicada. E aí, qual é uma expressão dessas abaixo aqui que é equivalente a esse monstrinho, vamos dizer assim, que ele escreveu? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, lembra que eu falei o quê? Quando eu tenho acompanhados das letras, das variáveis, números, como esse caso aqui, 3x e 4x, veja que é o mesmo x, a mesma variável. Eu posso fazer o quê? Somar. Então, isso aqui, na verdade, eu vou somar. Eu vou ficar com quanto? 7x. Porque é a mesma letra. Se fosse letras diferentes, eu não poderia. Mesma letra, eu posso. Som. Já esse 3 aqui, apesar de não aparecer, na verdade aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação. Eu vou até colocar em vermelho. Eu tenho uma multiplicação. Multiplicação de quem? Do 3 por cada termo que está no interior do parênteses. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Eu vou multiplicar. Primeiro termo. Então, lembrando, né? Conserva, mais 3. Aí eu multiplico vezes quem? O primeiro termo de lá do parênteses, 8x. E depois é mais
o mesmo 3, só que agora vezes quem? Vezes 4. 3 vezes 4. E subtraio o 12 lá do final. E no fim das contas, divido por quanto? Por 31. Mesmo 31 está lá no denominador. Certo? Aí, continuando essas contas, eu tenho aqui 3 vezes 8x. Ah, professor, não pode. Eu disse que não poderia se fosse lá na soma ou em subtração. Teria que ser a mesma letra para somar ou subtrair os números. Mas nesse caso aqui eu tenho multiplicação. E na multiplicação, pode sim. Eu multiplico aqui 3 vezes 8, que dá quanto? 24. E como eu tenho o x aí acompanhando, 24 vezes x, pelo que nós acabamos de falar aqui, só é juntar número com letra, 24x. É a resposta desse produto aqui. E aí eu fico com 7x mais 24x. Isso aqui é 3 vezes 4, 12, né? 12, e eu subtraio depois 12. Então, se eu fizer essas contas aí, de novo, eu tenho 7x e tenho 24x. Então, isso aí eu posso somar, né? 7x mais 24x, ou seja, 31x, certo? E aí eu fico com 31x, e aí agora eu faço essa conta aqui do 12 menos 12. Se eu fizer essa conta do 12 menos 12, eu vou obter justamente quem? Vou obter 0, né? 12 menos 12 é cancelamento, 0. Então, fico só com 31x sobre quem? Sobre 31. E aqui, a mesma forma que eu tenho na multiplicação, eu vou ter na divisão. 31 dividido por 31. Então, eu vou poder dividir esses números aqui. 31 dividido por 31. E se eu dividir isso aqui, logicamente que vai dar 1, né? 31 dividido por 31 dá 1. E sobra simplesmente que é a variávelzinha, o x. E nesse caso aqui, como eu tenho uma multiplicação de um número por uma variável, eu vou ficar simplesmente com a variável, ou seja, simplesmente com x. Produto de 1 por qualquer outro número ou letra é o próprio número ou letra. Ou seja, a alternativa quem é? Alternativa A. Certo, galerinha? E por fim das questões do plural, eu tenho aqui um retângulo que tem comprimento x mais 3. Então, pegue um retângulo, não precisa necessariamente desenhar. Estou fazendo aqui só para vocês terem a noção, né? O comprimento dele vai ser o que? X mais 3, né? X mais 3. E a largura vai ser quem? X. Então, o que é que a questão quer saber? A questão quer saber o que? A área desse retângulo. E aí, recordando as nossas fórmulas lá de geometria, de área, né, perímetro. Então, no caso da área em particular, é justamente o que? Eu multiplicar o comprimento, ou seja, esse x mais 3 vezes a largura, vezes o x. Então, se eu fizer essas contas aí, x mais 3 vezes x, lembrando que eu vou aplicar novamente aí a propriedade distributiva, eu multiplico o primeiro termo pelo primeiro, ou seja, x vezes x, e multiplico o segundo termo aí do parênteses, 3 vezes o x. E aí, se eu faço essas contas aí, eu vou obter o quê? X vezes x tem multiplicação de fatores iguais, ou seja, x ao quadrado. E eu multiplicando 3 vezes x, pelo que nós vimos aqui, 3x. E aí, veja que nesse caso aí, né, o que é que vai acontecer? Eu não vou poder somar esse x ao quadrado com esse 3x. Por quê? Porque o x daqui ele tem um 2 no expoentezinho. Já o x daqui não tem expoente, não aparece expoente, né? Então, nesse caso, essa resposta aí já é o próprio resultado, já é a própria área. E veja que nós temos uma alternativa aí, ó. Alternativa C. Certo, galerinha? Alternativa C, resposta aí da última questão lá do plural. Certo? No que diz respeito às questões do livro, que eu propus para vocês, vou apenas trabalhar com algumas aqui, né, para reforçar. Mas lembrando que o que nós já vimos aqui, você já tem condições de responder elas, né? Tem aí a questão lá da página 57, questão 1, que é essa da máquina de Gustavo, né, que diz que cada número que entra ele é dobrado. Então, se entrar 50, se o número de entrada ele é dobrado, então multiplico 50 vezes 2. Vou obter quanto? 100. Certo, galera? Então, isso aí não tem dificuldade nenhuma. Tranquilo. Se entra menos 10, mesma coisa. Eu pego menos 10, multiplico por quem? Por 2. Que não é o dobro? Fazendo essas contas aí, regrinha de sinais, negativo, 2 vezes 10, 20. Né? Nesse item C, que eu tenho que ter um pouco de cuidado, que ele diz assim, se o número
de saída for 52. Então, veja que aqui ele está fazendo o contrário, né? Ele está dando o número de saída, quanto? 52. E ele quer o número de entrada. Então, se eu entro com um número e esse número é multiplicado por 2, no processo contrário, se eu estou saindo, só eu fazer o quê? Para encontrar o número de entrada, dividir por 2. E aí, nesse caso aí, eu vou ter o quê? Eu pego 52 e divido por 2. Se eu fizer essas contas aí, vou encontrar quem? 26. Certo, galera? Sem dificuldade. Quinta questão lá da página 59, tranquila, porque eu só faço identificar a variável. Lembrando que a variável é a letra. No item A é o próprio x, né? Item B, y. No item C, n. No item D, m. Né? Eu só estou identificando a variável aí. Que são as letras. Nessa questão 10 aqui, diz que Mônica e o pai estavam brincando. Quem acertasse ganhava 10 pontos. Tá aqui. E quem perdesse, perdia 3 pontos. Quem errasse, perdia 3 pontos. Aí diz que se Mônica tiver x acertos e y erros. Então, lembrando, cada acerto eu multiplico por quanto? Por 10. Cada erro eu multiplico por quanto? Por menos 3. Porque perde 3 pontos. Então, se eu fizer essas contas aí, cada acerto, ou seja, x acertos, eu multiplico por 10. E cada erro, ou seja, y erros, eu multiplico por quem? Por menos 3. Se eu fizer essas contas aí, eu vou ter o quê? 10x menos 3y. Menos por quê? Menos do y, menos do 3 aqui por mais do y, menos, né? Y vezes 3, 3y. Ou y3, né? Não estranha eu inverter essas ordens aí do número primeiro e a letra, que geralmente nós trabalhamos assim, com o número primeiro do que a variável. Não é que seja errado representar a variável primeiro, mas não é tão conveniente assim para as nossas situações, né? No caso da questão 11, a mesma coisa, interpretação. Qual a expressão algébrica que indica o número de dias formado por um período de x semanas completas? Cada semana nós sabemos que tem 7 dias. Então, uma semana 7 dias, 2 semanas 14, 3 semanas 21. Traduzindo, eu multiplico sempre 7 pela quantidade de semanas para encontrar a quantidade de dias. Então, se é x semanas, eu vou multiplicar 7 vezes x e adiciono os 3 dias, obtendo assim 7x mais 3. Certo, galera? Mesma coisa para a questão 12. Questão 12 vocês vão responder normalmente, né? Soma do triplo de um número com 7. Triplo nós já vimos aqui que é o quê? 3 vezes um número. Vou colocar 3 vezes B, por exemplo. Né? 3B. Né? Somado com quanto? Com 7. Né? Vou pegar aqui, por exemplo, letra item C. Né? O sucessor de um número. Lembra que sucessor quer dizer um número que vem acrescido de uma unidade em relação ao anterior. Ou seja, posso pegar aqui n mais 1, por exemplo. Né? O dobro da diferença entre esse número e 9. Né? Então, o dobro da diferença entre esse número e 9. Então, eu tenho aí primeiro o dobro, ou seja, 2 vezes o quê? A diferença de um número, eu vou colocar aqui V, por exemplo, né? A diferença desse número e 9, certo? Tem que ter esse cuidado aí. Então, vou deixar aí o item B, o E e o F com vocês, mas a mesma ideia. Caso estejam dúvidas, né? Podem se manifestar aí nas dúvidas, né? Essa questão 16, ela fala sobre expressões algébricas equivalentes. Nós, inclusive, fizemos ela em sala, né, nas nossas aulas presenciais, né, mas refrescando a memória, né, aqui eu vou utilizar até cores para representar as expressões algébricas. Né? Esse x mais 4 é equivalente a esse 4x mais 16 sobre 4. Por quê, professor? Se vocês fizerem essas contas aqui, né, 4x dividido por 4 vai dar x, porque você vai ficar com 1x, né, é a mesma coisa que x, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, na verdade, essas duas expressões aqui, vocês vão escrever aqui. Nesse primeiro retângulozinho aqui, escreve essa primeira, x mais 4, coloca o i e escreve a segunda expressão aí. Já essa outra aí, x mais 5, se vocês fizerem as contas, vai ser a mesma coisa que essa outra aqui. 2 mais 4x menos 3x mais 3. Se vocês fizerem essas contas aqui, 4x menos 3x dá x, 2 mais 3, 5. Certo? Então, já escreve aqui. Escreve x mais 5 e aí escreve essa outra expressão aí. São as expressões algébricas equivalentes. Né? Se vocês olharem aí agora 2x, por exemplo,
2x, e fizer essas contas aqui, vocês vão obter que elas são equivalentes. Então, escreve as duas aqui, nesse retângulo. Escreve 2x e essa outra aqui. Por fim, se vocês olharem aqui, 2x sobre 3, é a mesma coisa que x mais x sobre 3. Vocês somam x mais x dá 2x, e toda divisão é a mesma coisa com a fração. Então, escreve elas duas aqui, que são equivalentes. E, por fim, sobrou quem? Sobrou essas duas aqui, 10x menos 6 e 2 vezes 5x menos 3. Se vocês realizarem essas contas aqui, a propriedade distributiva, 2 vezes 5x, 10x. Multiplicarei 2 vezes 3, 6. E o menos dali. Então, escreve as duas aqui, certo? Nesse último retângulo, são equivalentes. E, por fim, essa daqui é igual à última questão lá, que nós fizemos do plural, né? Nesse caso aqui, eu quero determinar perímetro e também a área. A área nós já vimos lá, que é multiplicar. Tipo aqui no item A mesmo. O item A é tranquilo, porque a área é fazer o quê? A área é multiplicar. X vezes 3x. Fazendo essas contas aí, eu vou obter o quê? 3x ao quadrado. Já o perímetro, que é o diferencial dessa questão, o perímetro, na verdade, vai ser a soma das medidas dos lados. Então, eu vou ter o quê? X mais 3x mais x mais 3x, né? Que são todos os lados aí. Se eu fizer essa soma, eu vou obter o quê? 8x, certo? Mesmo caso para esses outros aqui. Ó. Esse caso aqui, se eu somar, né, perímetro, vou obter o quê? X mais 3, mais x mais 3, mais x. Estou somando as medidas de todos os lados aí. Ó. Vou ter o quê? 4x mais 6, certo? E aí, por fim, né, isso para o perímetro. E para a área é mais tranquilo. Para a área eu multiplico aí, ó, x vezes x mais 3, que nós já até fizemos aqui, né? X ao quadrado mais 3x, certo, galera? E, por fim, essa última aí. O perímetro é tranquilo, eu somo aí x mais y. Lembrando que, apesar de nos lados opostos aí não aparecerem, eu tenho y na largura, nas duas larguras, e x nos dois comprimentos. Vou obter aí no perímetro 2x mais 2y. Nesse caso, eu não posso somar, porque são letras diferentes. O perímetro já está aí. E a área é simplesmente multiplicar x vezes y. Letras diferentes não tem o que fazer, né? Só junto mesmo. 2x, melhor dizendo, xy. Certo, galerinha? Então, são essas questões aí, né? Vamos decorrer aí dos nossos estudos, né? Tirem suas dúvidas, quaisquer coisas, estamos juntos. Um forte abraço e até a semana que vem, certo, galera? Valeu!